Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do curso da Mostra Lumière Cineasta. Hoje a gente está aqui com o Lucas Batista, que é um dos curadores da mostra, doutor pela Universidade de São Paulo, onde desenvolveu pesquisas sobre espaço, tempo, relações entre cinema experimental e cinema moderno, no cinema, um monte de coisa. Ele vai esclarecer um pouquinho essa articulação que a gente tem feito na mostra entre os Lumière, de um lado, e o cinema experimental de outro, em especial o cinema experimental feito no cinema americano a partir dos anos 50 e 60, quando a gente teve aí uma leva muito rica de cineastas, vários deles que estão sendo exibidos na mostra, como Jonas Mekas, Andy Warhol e, em particular, o Hollis Frampton, sobre quem o Lucas vai falar. Queria pedir só para quando vocês... o Lucas vai falar aqui durante mais ou menos 1 hora, depois a gente vai abrir para as perguntas da plateia. Queria pedir só para quando vocês forem fazer perguntas, levantem a mão que eu levo o microfone até vocês, porque a gente está gravando. Então é isso, vou jogar a bola para o Lucas. E amanhã a gente vai ter a aula da professora Sônia Soundsen, professora da ECA USP, que vai falar sobre a relação entre os Lumière e a pintura do fim do século XIX. Acho que vai ser uma aula bem interessante também, nesse mesmo horário das 19. Com você, Lucas. Oi. Obrigado, Kalak. Obrigado todos que vieram também. Eu queria começar... Desculpa, só marcar aqui o horário para não me perder. Bem, eu queria começar falando um pouco sobre o título dessa fala, que eu acho que vai ser uma boa moldura para o que eu vou falar em seguida. O título, né, O Futuro de uma Invenção, é uma referência à famosa declaração do Louis Lumière de que o cinema é uma invenção sem futuro. O título aqui, é claro, sendo meio invertido, considerando que houve um futuro e aqui entra o subtítulo, que esse futuro, ou parte dele pelo menos, retomou justamente a produção dos Lumière. Essa relação entre o Hollis Frampton e os irmãos Lumière, sobretudo a ideia de que os Lumière constituíam um catálogo de filmes. E esse não vai ser o início ou o ponto de partida da minha fala, vai ser, na verdade, mais o ponto de chegada dela. E eu espero que, nesse caminho, eu consiga mostrar para vocês como esse processo do Frampton de retornar ou retomar os Lumière acaba envolvendo uma série de questões que estão presentes no cinema experimental e, mais especificamente, na obra dele. O título também faz referência ao, como eu falei, ao catálogo dos Lumière, e a sessão da mostra, que inclui o filme do Hollis Frampton, a sessão que inclusive passou hoje às 5 da tarde, ela tem o nome de inventários. Então, catálogo, inventário, essas duas palavras têm alguma proximidade, alguma relação. Ambas sugerem algo como uma compilação mais ou menos organizada de coisas, e a reunião de várias coisas diferentes sobre o mesmo título ou sobre o mesmo conjunto de princípios, por assim dizer. No caso dos Lumière, esse sentido de catálogo é relativamente simples, né? O catálogo Lumière é nada mais que a lista de filmes produzidos pela Société Lumière. E no caso deles, havia, enfim, como a mostra, eu acho, acaba mostrando um pouco, havia uma variedade considerável de filmes, né? De tipos de filmes diferentes, de assuntos diferentes, de ambientes em que esses filmes eram feitos. E essa ideia do catálogo, né, acabava se refletindo um pouco na própria ideia da sessão dos filmes, né? Os filmes eram exibidos como uma, vamos por assim dizer, uma amostra desse catálogo. Em cada sessão eram exibidos, justamente, assim como no catálogo como um todo existia uma variedade de filmes, na sessão era quase uma versão em miniatura disso. As sessões raramente eram como nós organizamos aqui, né? Nós fizemos justamente o contrário algumas vezes. Nós pegamos um único tema, fizemos uma seleção de várias vistas dos irmãos Lumière que compartilham aquele tema, reunimos isso numa única sessão. Não era essa a prática dos Lumière, pelo contrário, eles faziam justamente, como eu falei, uma amostragem dessa variedade
multiplicidade do catálogo deles. No caso do Frampton, isso toma outra forma, né? Essa lógica de reunir vários filmes e colocar essa ideia de variedade na própria exibição dos filmes vai surgir mais no final da carreira dele, não tanto no início. Mas quando eu começar a comentar os filmes e os textos dele, eu acho que vai ficar muito claro que essa figura ou esse motivo do catálogo, do inventário, é algo que parece que é recorrente na imaginação do Frampton, né? Ele parece que essa ideia do catálogo, do inventário, parece que está sempre retornando nos filmes dele de uma forma ou de outra. E eu também espero conseguir mostrar aqui que é justamente essa ideia que leva ele a, no fim da vida, retornar aos Irmãos Lumière. Eu acho que é um pouco necessário apresentar ou contextualizar o Hollis Frampton, porque eu imagino que alguns de vocês o conheçam, tenham visto alguns de filmes, tenham ouvido falar, mas não todos, posso estar errado. É um cineasta que, infelizmente, ainda é muito pouco visto e discutido no Brasil, né? Os filmes dele circulam muito pouco por aqui. Então eu queria só comentar um pouco para dar uma noção de quem ele é e onde se situa a produção dele. Bem, Hollis Frampton nasceu em 1936 nos Estados Unidos e ele foi, além de cineasta, fotógrafo, escritor. Foi fotógrafo antes de ser cineasta, escreveu durante praticamente toda a vida, foi professor na Universidade Estadual de Buffalo, né, em Nova York, no estado de Nova York. E ele produziu mais de 50 filmes em mais ou menos 20 anos de carreira, do início dos anos 60 ao início dos anos 80. E ele foi um nome muito importante no que se convencionou chamar de vanguarda americana, né? O cinema experimental nos Estados Unidos tem uma história longa, surge já nos anos 10, nos anos 20, mas a partir do final dos anos 50, início dos anos 60, tem uma verdadeira explosão assim, surgem muitos realizadores, novos realizadores, nomes importantes que já de cara fazem obras marcantes. As discussões sobre esses filmes eram bastante entusiasmadas, recebiam bastante publicidade, inclusive. E o Frampton participou disso, né? Ele foi um dos nomes atuantes nesse cenário, que foi muito próximo de algumas instituições, sobretudo em Nova York, né? Como a revista Film Culture, por exemplo, ou a distribuidora chamada Filmmakers Cooperative, ou então um espaço chamado Anthology Film Archives, que é um misto de, enfim, arquivo, biblioteca, também lugar de exibição de filmes. Os livros de história do cinema, os relatos históricos em geral, os que consideram o Frampton, quase invariavelmente o colocam como parte, né, o enquadram numa vertente do cinema experimental que se chama cinema estrutural. E talvez alguns de vocês tenham acompanhado ou ouvido falar de uma mostra que teve na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro, no início de 2015, chamada Cinema Estrutural, em que foram exibidos alguns desses filmes. Foi uma mostra que, infelizmente, só teve no Rio, mas foi uma mostra bem importante. Esse termo, essa expressão, cinema estrutural, foi cunhada no final dos anos 60 por esse crítico muito importante chamado P. Adam Sidney, na revista Film Culture. Foi um artigo. Esse artigo gerou reações bastante polêmicas, né, sobretudo em relação à definição que ele apresentava do que seriam filmes estruturais. Eu não vou entrar tanto aqui nessas polêmicas, nesse debate, que seria algo que perderia muito tempo, mas uma das características, eu acho que se concorda, é meio que um consenso sobre esses filmes, é que eles parecem pegar o que seriam as premissas modernistas do cinema experimental, das vanguardas como um todo, e intensificar essas premissas, essas ideias. O que significa isso? Bem, em primeiro lugar, é preciso lembrar que o cinema experimental, o cinema de vanguarda, muitas vezes, e nos Estados Unidos certamente, considerou uma ideia de que toda arte tem as suas características específicas, toda arte tem a sua especificidade, e que o objetivo de um artista, né, o dever de um artista seria justamente explorar e desenvolver essa especificidade. Ou seja, o que aquela arte faz que nenhuma outra arte é capaz de fazer. Ou o que aquela arte faz melhor que qualquer outra arte.
Ou então, o que aquela arte faz que ela consegue, vamos dizer, realizar plenamente. Então, por exemplo, as escolas de pintura do modernismo vão muitas vezes dizer, bem, o que a pintura faz que a fotografia não é capaz de fazer. A pintura, você vai ter pintores que vão dizer basicamente, a pintura pode ser definida como dispor tinta sobre tela. A fotografia não faz isso. Se o jogo entre pintura e fotografia fosse a representação figurativa de um evento real, a pintura inevitavelmente sai perdendo nisso. Então a pintura vai justamente seguir outro caminho e dizer que a sua especificidade são outras coisas. Esses cineastas chamado cinema estrutural vão trabalhar nessa chave, vão fazer esse elogio da especificidade e eles vão, cada vez com mais assertividade, dizer que para definir o que é o cinema é preciso enfatizar a materialidade do próprio aparato fílmico. Ou seja, eles vão dizer que a essência do cinema está o quê? No fato de você usar uma câmera, uma película, um projetor. E o que essas coisas fazem? Essas são as... Assim, o cinema se resume ao seu próprio dispositivo. E aí eles vão criar filmes que justamente tentam explorar esses dispositivos. Isso para eles seria o essencial do cinema. Eu vou logo daqui a pouco passar um exemplo para isso ficar mais claro, mas só para terminar esse comentário. Por causa disso, era muito comum nesses filmes eleger uma única técnica ou um único procedimento formal e fazer todo o filme ao redor disso. Então, por exemplo, existe um famoso filme estrutural chamado The Flicker. Flicker é o efeito da projeção, o efeito que resulta da intermitência da projeção, aquele piscar da luz do projetor. Isso se chama de flicker, ou flicagem. E um cineasta chamado Tony Conrad vai fazer um filme que é nada mais que uma exploração dos tipos de flicagem possíveis. Ele vai fazer um filme que é inteiramente composto de alternâncias de fotogramas completamente brancos e outros completamente pretos, e vai praticamente atravessar todo o espectro de frequências, de alternâncias possíveis entre esses dois fotogramas. Então o filme dura 30 minutos, e nesses 30 minutos você é quase conduzido por essas várias frequências possíveis. Então ele, mais uma vez, elege uma técnica e o filme é simplesmente a enumeração das possibilidades dessa técnica. Em outros casos, a técnica eleita vai ser um zoom. Em outras, o movimento de panorâmica de uma câmera. Um filme que eu acho um exemplo bem emblemático disso, que nós passamos aqui na mostra, na sexta-feira, não foi? É um filme chamado Sidewalk Shuttle, de um cineasta chamado Ernie Gear, filme de 1991. E esse filme destaca uma técnica. Ele coloca a câmera no elevador de um hotel em São Francisco, e a cada vez que ele filma a câmera nesse elevador, ele muda alguma coisa, algum parâmetro da situação. Ou ele muda a orientação da câmera, a angulação da câmera, né? A câmera às vezes está de frente, a câmera às vezes está lateralmente, às vezes de cabeça para baixo. Às vezes ele filma com o elevador subindo, às vezes com o elevador descendo. Às vezes ele filma normalmente, às vezes ele filma com o movimento invertido. E o filme é nada mais que quase uma análise combinatória desses parâmetros, né? Ele decide quais são os parâmetros, filma algumas dessas configurações possíveis, e os 40 minutos do filme é uma sucessão das possibilidades que ele filmou e escolheu colocar ali, né? Isso, é claro, leva a filmes que são muitas vezes áridos, difíceis, abstratos. Os filmes quase sempre têm um rigor de construção muito evidente, e isso também tende a diminuir o que a gente costuma pensar como o conteúdo dos filmes, né? Qual é o conteúdo, o tema desse filme do elevador? O filme é isso, o filme é essa sucessão de planos do elevador. E não por acaso a definição original do cinema estrutural, do P. Adam Sidney, que eu comentei, ele vai dizer justamente que o cinema estrutural é o cinema no qual a forma é a impressão mais imediata do espectador. Ou seja, ao ver um filme estrutural, a primeira impressão que nós temos, a impressão que fica na mente do espectador, não é de um conteúdo, é justamente a forma, a organização, o princípio de organização do filme. Eu vou passar um trecho de um filme do Ernie Gear, mas eu acho melhor descrever um pouco o que ele está fazendo tecnicamente no filme. O Ernie Gear tem outro filme de 1970 chamado Serene Velocity. Esse é considerado um dos filmes
chave do cinema estrutural. É quase uma demonstração da tese do Sidney. E esse filme é o seguinte, ele é todo filmado num corredor, no mesmo corredor. Ele é todo filmado com o mesmo enquadramento, um enquadramento centralizado, um enquadramento simétrico desse corredor. E ele usa a lente zoom da câmera, só que ele considera essa lente como se ela fosse uma escala, ou uma régua. Então imaginem, uma lente zoom ela tem uma série de marcações, né? Em cada uma dessas marcações é uma distância que a câmera vai ter daquele espaço. Que ela vai dar a impressão de que está mais próximo ou mais distante daquele ambiente. E o filme começa exatamente no meio dessa régua, né? No centro da marcação da lente zoom. E ele vai começar uma série de alternâncias ao redor desse ponto central. A primeira alternância ele vai pegar uma marcação antes e vai alternar com uma marcação depois. Depois, 2 marcações antes, alternar com 2 marcações depois. 3, 3, 4, 4, 5, 5 e assim por diante. Então, o intervalo entre as imagens vai se tornando cada vez maior. E a frequência com que ele muda esse intervalo é sempre a mesma, é exatamente a mesma. O mesmo número de fotogramas em cada período. Então, eu vou mostrar um trecho do filme. Aliás, apaga a luz, por favor, para eu passar os 2 trechos. Eu vou passar 2 trechos, só para vocês terem uma ideia. O primeiro é do início do filme, são o primeiro minuto do filme. E o segundo é já bem no meio do filme, para vocês terem uma ideia de como a coisa começa, qual é o cenário que ele apresenta e, depois de alguns minutos, onde isso vai parar, qual é o efeito que isso vai criar depois. O filme não tem som. Bem, esse é, como eu disse, um trecho do meio do filme. Para vocês terem uma ideia, o filme tem 20 minutos total. Uma coisa eu acho a se destacar desse filme é que, nesse caso especificamente, uma vez decidido esse princípio de composição, de organização do filme, uma vez decidida a regra do jogo, por assim dizer, é como se o resto do filme se tornasse pouco mais que a decorrência lógica dessa regra, né? E ele, como eu disse, ele é absolutamente regular no filme. Uma vez que ele decide que isso é o que ele vai fazer, um algoritmo poderia fazer o resto do filme para ele, nesse sentido. Isso parece trazer algo de impessoal na construção do filme, como se o papel do cineasta fosse unicamente ter a ideia e a execução do filme em si, né, ou a organização de fato do material, fosse uma consequência dessa ideia. Ele não precisasse ir lá fazer. Tem pouquíssimos índices de manufatura do Ernie Gear nesse filme. É um filme bastante quase purificado nesse ponto.
E juntando isso com toda a economia da coisa, né, o fato de se passar num único ambiente, de não ter nenhuma presença humana, não ter nenhum texto e nenhum elemento que parece externo àquilo, isso parece fazer com que o filme seja quase uma equação cinematográfica, assim, quase uma demonstração do que a máquina cinema pode fazer. Isso é simplesmente a demonstração de um efeito óptico que acontece quando você faz isso nesse tipo de espaço. E os cineastas agrupados no cinema estrutural, eles vão muitas vezes ter esse tipo de atitude, né? Eles muitas vezes vão falar que eles estavam procurando as leis do cinema, como cientista falaria das leis, descobrir as leis da natureza, né? Como se fosse algo objetivo que eles simplesmente descobrem e a realização do filme é a demonstração disso. E tem um termo que é proposto por um crítico americano, Paul Arthur, que está aqui na cartela, que ele chama de a síndrome do primeiro ou último filme, que é algo que foi se tornando muito comum no cinema estrutural, sobretudo depois de alguns anos, porque para eles não bastava fazer um filme sobre o zoom. Era preciso mais do que isso. Era preciso fazer o primeiro filme inteiramente dedicado ao zoom, o primeiro filme sobre um flicker, né? E, de preferência, fazer o filme definitivo sobre isso, o filme para acabar com todos os filmes de flicker. Por isso, essa vontade de querer incluir todas as possibilidades no mesmo filme, né? Essa coisa de tentar abarcar, dar conta de toda aquela técnica, encontrar, vamos dizer, a fórmula do zoom, a fórmula do flicker, a fórmula da panorâmica e assim por diante. E tem uma coisa curiosa que quanto mais se assiste esses filmes e quanto mais se lê esse tipo de discurso dos cineastas, eu acho que o horizonte que vai se delineando, assim, como se fosse um projeto coletivo deles, é como se eles estivessem tentando preencher uma tabela periódica de formas cinematográficas, né? Tentando descobrir qual é a forma mais simples de fazer um filme com tal coisa. Aí fulano vai fazer esse filme, vai lá e faz. Aí o outro vai meio que se especializar nessa região da tabela periódica, que vai explorar outro tipo de filme, outro tipo de estrutura. Enfim. Eu vou passar agora aos filmes do Frampton, mas antes eu queria só reforçar esses dois pontos. Eu não vou postular isso como uma via privilegiada para falar do Frampton, não é nada disso. Nem como regras ou coisas fundamentais para se pensar ele, mas eu acho que é bom manter como pano de fundo. Assim, são duas ideias que eu destacaria. A primeira é essa ideia de buscar os elementos simples, né, o que eles consideraram o que há de mais elementar no cinema, de mais básico, as condições incontornáveis do cinema. E a segunda é esse temperamento sistemático, né, essa vontade de dar conta, de quase fazer a anatomia das coisas. Vou usar essa técnica, então eu vou tentar descrever todo o funcionamento da técnica, eu vou tentar desdobrar ela em todas as suas vertentes e assim por diante. E, bem, isso tem importância, claro, em relação ao Frampton, porque foi nesse contexto em que ele se formou como cineasta. O primeiro filme do Frampton ao qual nós temos acesso, o filme mais antigo dele, que sobreviveu, é um filme chamado Manual of Arms, de 1966. Esse é um filme muito difícil de recortar trechos dele, então eu não vou mostrar nenhuma parte, eu vou mostrar só essas imagens e vou comentar ele mais por alto. E o que eu queria destacar aqui é como nesse filme já existe surge em germe essa ideia de um catálogo, de um inventário de coisas no filme. Ao mesmo tempo que já prefigura algumas daquelas questões que eu mencionei em relação aos filmes estruturais. Esse filme é uma sequência de retratos de 14 pessoas, 14 amigos do Frampton, no que parece ser um mesmo ambiente, o mesmo lugar, que é um apartamento. Para ver melhor, você consegue apagar? Tá bom assim? Bem, então, como eu dizia, é uma sequência de 14 retratos de 14 pessoas, se não me engano, são 7 homens e 7 mulheres, num mesmo espaço. É um filme todo preto e branco, todas as pessoas estão com roupas pretas ou bastante escuras, e no início do filme, nos primeiros minutos, todos são filmados exatamente da mesma forma, que é esse tipo de imagem que vocês estão vendo na cartela. São 6 dos participantes do filme. Todos são filmados de frente, né, com a mesma distância, a mesma angulação, com a mesma iluminação lateral e pela mesma duração. Então o filme vai praticamente enumerando essas pessoas, uma após a outra, como se estivesse submetendo todas elas à mesma grade formal, né, como eu falei, mesmo quadro, mesma luz, mesma duração.
É como se fixando esses parâmetros do filme, formais, não, desculpa, só para eu ver se eu me perdi um detalhe aqui. É isso mesmo. Bem, fixando esses parâmetros formais, ainda que você perceba, por um lado você percebe as pequenas diferenças entre as pessoas, né, como cada um deles reage de maneira diferente a esse mesmo enquadramento, essa mesma luz, essa mesma duração. Para quem viu os screen tests do Andy Warhol, que foram exibidos aqui numa sessão e vão ser exibidos de novo, essa é uma versão bastante mais concentrada dos screen tests, mas é um procedimento muito semelhante à ideia de parar a câmera na frente de alguém e ver que tipo de reação essa pessoa vai ter, sobretudo no rosto. Então tem esse lado então no filme, mas ao mesmo tempo, como ele apresenta em sequência, vamos dizer, uma grade bastante rigorosa, o próprio gesto de enumerar acaba, com o acúmulo desses retratos, esse gesto de apresentar as pessoas vai meio que ganhando na frente, mais do que a presença específica de cada uma delas. Se fosse apenas isso, esse filme seria um exemplo muito típico do cinema estrutural. Seria uma estrutura formal muito simples, muito clara, e que a forma ganha proeminência, né? Por assim dizer, o conteúdo vai quase desaparecendo no resto do filme e esse gesto enumerativo e controlador dele predomina. Mas, conforme esse filme avança, aos poucos ele vai mudando esse procedimento. Aos poucos a câmera e a montagem parecem quase reagir a cada uma dessas pessoas. Então, se o comportamento de um desses retratados é um pouco mais agitado, a câmera começa a tremer um pouco, a montagem começa a intervir um pouco mais na imagem. Então, conforme o tempo passa no filme, todo esse sistema muito estável que ele tinha começado o filme vai sendo desestabilizado, né? Depois de alguns minutos, o filme você quase não lembra que o filme começou assim, né? Aquela grade perfeitamente homogênea, regular, dá lugar a uma coisa extremamente heterogênea e o filme se torna cada vez mais imprevisível, porque a própria duração de cada plano vai variando. Então, muito mais do que tentar provar ou afirmar o sistema do filme, o que ele faz é usar essa ideia do sistema para mostrar como ela vai se dissolvendo, digamos. E é importante, ele faz isso justamente partindo dessa ideia do inventário. O importante que eu queria fixar aqui é que ele parte de um inventário extremamente regular, extremamente homogêneo, extremamente uniforme. Devia ter passado isso antes. Esse filme ele fez no ano seguinte, eu vou passar um trecho dele, chamado States. E nesse filme vamos dizer, a vocação classificatória do cinema e a vontade redutiva dele surgem, eu acho, de maneira mais intensas. Assim como o filme anterior, assim como o Man of Arms, ele parte de um conjunto muito reduzido de elementos. Lá ele tinha um grupo de amigos que ele retratava. Aqui ele tem 3 materiais: um sólido, um líquido e um gás. São essas 3 imagens, uma ao lado da outra. E o filme, além disso, é preto e branco, então tudo é basicamente reduzido a jogos de contraste entre preto e branco. É como se ele pensasse, como eu posso reduzir a fotografia? Bem, a fotografia é luz e sombra. Então eu posso pegar os graus mais extremos da escala de luz e sombra, preto e branco, e trabalhar com isso. Ao mesmo tempo, se a fotografia precisa capturar uma matéria visível, eu posso reduzir essa matéria visível a 3 categorias, 3 estados da matéria. E é o que ele faz. Eu vou passar um trecho e depois eu comento só um pouco sobre a montagem do filme. Apesar de estar a cartela, esse não é o início do filme, é um trecho bem no meio.
Bem, como eu falei, esse é um trecho do meio do filme. E assim como no Manual of Arms, esse filme começa com uma espécie de apresentação de cada um desses elementos. Ele deixa cada um deles por alguns segundos na tela, como se ele estivesse acostumando o espectador com aquilo, como se ele estivesse fazendo você perceber qual é a textura particular do líquido, qual tipo de movimento é gerado pelo líquido. Então, ele deixa aquilo um tempo na tela para só depois cortar para o gás, só depois cortar para o sólido. Mas, assim como no outro filme, aos poucos ele vai começar a cruzar esses elementos, começa a gerar coisas cada vez mais imprevisíveis, começa a alternar cada vez mais rapidamente esses elementos, e você vai percebendo alguns dos padrões de montagem que vocês viram nesse trecho, né? O que acontece na tela em termos de textura, em termos de disposição gráfica e, enfim, ritmo, quando se corta alternadamente do líquido para o sólido, né? São os dois estados aqui que a matéria se move, no caso de cima para baixo. E o que acontece quando essa alternância de repente dá lugar ao gasoso, ao gás, que é o único que se move de baixo para cima. Então ele vai começar a explorar essas várias combinações e ele nunca deixa isso cair numa coisa previsível ou regular. Pelo contrário, é como se ele estivesse quase improvisando com esses padrões rítmicos. É como se ele estivesse fazendo de tudo para você não perceber, vamos dizer, a estrutura formal desses padrões, né? Ou seja, assim como no Manual of Arms, ele começa com uma coisa que é justamente muito bem separada, muito claramente delimitada, para aos poucos ir misturando isso e no final está uma coisa quase caótica. São os dois filmes dele que eu vou comentar dos anos 60. Ele fez outros filmes nessa época que tem um pouco essa tendência. Ele tem um filme chamado Heterodyne, que é meio que uma animação com umas imagens gráficas que segue o mesmo princípio, só que inclui algumas cores. Eu não vou mostrar, senão ia tomar muito tempo. Mas o período inicial da carreira dele é muito marcado por isso. Ele faz uma série de filmes com esse mesmo tipo de pensamento. E eu queria deixar aqui, então, como as primeiras manifestações dele, dessa ideia de como escolher os elementos que ele vai usar num filme, né? Reparem que nos dois filmes ele tem um conjunto muito pequeno de elementos, né? Tantas pessoas, tantos 3 estados da matéria, tantas operações com essas pessoas, tais operações com esses materiais. Então ele sempre parte de um conjunto, né? Facilmente enumerável, e vai meio que embaraçando isso, fazendo com que a ideia de sistema ou de catálogo disso vai se remoendo, né? Vai se complicando a si mesmo. Eu vou falar agora de um filme que talvez seja um dos filmes mais conhecidos dele. É um filme de 1970, se chama Zorn's Lemma, que é talvez a grande súmula que ele fez, né, dessas preocupações. É como se depois daquele período inicial ele tivesse feito uma grande síntese de algumas dessas coisas. É um filme também mais longo que ele fez. O filme tem 50 minutos. E o filme é dividido em 3 partes, mas eu vou falar basicamente da segunda, que é a mais longa e que é a mais comentada, que gerou mais, enfim, discussões. Esse filme é uma sequência de imagens que ele começa sendo uma sequência de imagens, cada uma delas dura 1 segundo, e cada uma delas mostra uma palavra que ele filmou em alguma ocasião. As 3 imagens ali de cima exemplificam bem isso. Então no caso, uma palavra em inglês, enfim. São sempre palavras nesse tipo. Ele encontrou a palavra no lugar, numa placa, num cartaz, num livro, em alguma coisa, ele filma essa palavra. E ele tinha uma lista imensa dessas palavras e ele simplesmente organizou isso em ordem alfabética. Então ele mostra uma palavra com a letra A durante 1 segundo, uma palavra com a letra B, letra C e tal, até terminar o alfabeto. Terminado, ele volta para o início. De novo a letra A. Ele tem uma lista de palavras em ordem alfabética, terminado, retoma o ciclo, outra lista, sendo que as palavras do segundo ciclo são alfabéticas em relação às da primeira. Então, além dessa distribuição alfabética horizontal, tem a distribuição alfabética vertical em cada uma das letras. Eu vou mostrar o início do filme, os primeiros 2 minutos, eu acho, do filme, para vocês perceberem a primeira mudança que ele insere nesse sistema. Porque de início parece um sistema extremamente lógico, extremamente fechado, né? Quase autocontido. Mas vocês vão ver o que ele faz com isso.
Repararem alguma diferença no último ciclo? Bem, uma coisa, alguns detalhes, bem, ele dá umas roubadas em alguns planos, né? A regra que ele tinha se imposto era de fotografar palavras que já estavam lá, mas ele coloca algumas meio artificialmente para que aparece, ele filma um prédio, se não me engano, e escreve a palavra depois. Ele reduz o alfabeto a 24 letras, porque ele queria os ciclos de 24. Ele junta o U e o V, como no alfabeto de latim antigo. A ideia, o princípio inicial desse filme, assim como nos outros casos, o princípio inicial desse filme é o quê? É de um sistema claro, simples, organização alfabética, lógico, previsível. Sempre é possível saber o que vem depois do que nesse sistema. E tem, inclusive, um rigor ritmo, né? Uma ordem rítmica. Assim como nos outros casos. Ele marca muito claramente essa distribuição rítmica das palavras. E, de novo, fosse apenas isso, ele poderia, se ele continuasse indefinidamente, ele poderia esgotar todo o dicionário com esse filme. E, no caso, como ele filmou em Manhattan, ele poderia esgotar toda uma cidade, ter um inventário de uma cidade, de um dicionário, unicamente organizado por esse sistema. Mas, vocês devem ter reparado em outro detalhe, no final do último ciclo, em vez de colocar uma palavra na penúltima letra, ele coloca a imagem de uma fogueira. E não tem nenhuma palavra nessa imagem. É simplesmente a imagem de uma fogueira meio tremida. E, a partir daí, toda vez que chegar naquela letra, ele vai mostrar essa imagem dessa fogueira. E conforme o filme avança, ele vai substituindo aos poucos cada uma das letras por imagens como essa. Imagens que não tem absolutamente nada a ver com... Não tem a presença de uma palavra. Então ele começa com um sistema de palavras verbais, organizado alfabeticamente, e aos poucos esse sistema vai dando lugar a um outro sistema que nós ainda nós não sabemos qual é a lógica dele. Parece extremamente arbitrário. Por que uma fogueira nessa letra? A palavra para fogueira não começa com essa letra. E assim como eu fiz no caso do Cyrano Velocity, eu vou mostrar um trecho mais adiante no filme para vocês verem o que acontece vários minutos depois, quando ele já substituiu várias dessas palavras. Vocês verem o sistema inicial que parecia tão claro e previsível, qual é a cara que ele vai ter depois de algumas reiterações. Aqui já substituiu talvez metade do alfabeto, ou quase isso. Uma característica que eu acho que é importante destacar aqui é que, por um lado, o sistema do alfabeto ele era claramente um inventário de alguma coisa. Era um inventário de palavras, seguindo uma ordem, uma ordem que todos conhecem. A partir do momento que ele começa a substituir, o que ele está coletando, o que ele está organizando, o que ele está inventariando, o que essas imagens têm em comum? Na verdade, elas parecem não ter quase nada em comum. O que elas trazem é justamente uma variedade cada vez maior de coisas diferentes. Vocês repararam que tem tipos de enquadramento diferentes, tipos de cores diferentes, tipos de ações diferentes. Algumas ações são cíclicas, por exemplo, o garoto no balanço. Outras têm uma progressão. Vocês devem ter visto um recipiente sendo preenchido com feijões, eu acho. Outras parecem não ter nenhuma progressão, como uma árvore parada. Ele tem todo tipo de coisa
todo tipo de ambiente, todo tipo de estações do ano, tudo. Está tudo disperso nesse novo sistema que está, aos poucos, tomando conta do primeiro. E essa, na verdade, é a justificativa que ele dá. Ele diz que o que ele estava buscando era exatamente o máximo de variedade possível nessa relação. E a aposta dele, e eu acho que isso já estava nos filmes anteriores, mas aqui meio que quase explode, é que o que torna essas imagens relacionadas umas às outras é simplesmente o fato de que ele colocou essas imagens ali, sempre nessa mesma ordem, sempre nesse mesmo ritmo. Fora desse contexto, fora desse filme, vistas isoladamente, separadamente, vistas fora do cinema, sobretudo, não teria absolutamente nada a ver. Ele faz, ele decide, ele coloca ali, ele cria, ele diz, isso é um inventário de alguma coisa para o qual não tem outro nome. O nome que eu dou é Zorn's Lemma. E, obviamente, ele tem 24 espaços para preencher, ele não pode ter mais do que isso. Mas, ao fim do filme, a recorrência dessas 24 imagens, a imensa variedade de coisas que elas parecem tocar, se elas não são um catálogo completo de alguma coisa, se ele reconhece a impossibilidade de catalogar, de inventariar alguma coisa totalmente, é como se ele quisesse, ainda assim, no filme, criar a ilusão de que ele está fazendo isso. Ele tem que impor essa ordem justamente para como se... É como se eu não vou dar a ordem de fato, eu vou pelo menos criar uma ordem em miniatura que pode ter algum tipo de semelhança com qualquer outra ordem mais ampla do que ela. Eu ia passar um trecho de outro filme dele, mas eu ia passar, aliás, 2 trechos, mas eu vou passar só um para não perder muito tempo. Então, sim, reparem como a lógica do inventário aqui chegou numa questão diferente das outras, né? Existe um sistema que existe antes do cinema, que é o sistema alfabético, e o que ele faz é tentar criar um sistema que só existe no filme. Não sei se ficou muito claro isso, né? Ele cria justamente pela organização das imagens, pelo ritmo, pela recorrência da posição daquilo na montagem. Eu vou passar um outro trecho e depois vou comentar a relação entre o Zorn's Lemma e esse outro trecho. Ele faz um filme em 1972. Eu devia ter mostrado essa cartela antes. Um filme chamado Poetic Justice, que é um filme talvez mais tipicamente estrutural que o Zorn's Lemma. Ele elege um único procedimento e insiste nisso o filme inteiro. O filme é uma série de planos exatamente como esses. Você tem sempre esse mesmo enquadramento dessa mesa, com esse cacto, com essa xícara de café, e no meio essa pilha de folhas de papel. Cada um dos planos mostra uma folha diferente no topo da pilha. Cada uma das folhas que ele mostra descreve alguma coisa. Essa descrição, né, e a sucessão de páginas que ele mostra descreve um roteiro de um filme. E, para aumentar essa correspondência, cada plano do filme do Frampton mostra uma página que descreve um plano do filme desse roteiro. Então, o filme é uma série de jogos com esse tipo de correspondência, né? Ele tem uma narrativa ali muito vaga, muito abstrata, aliás. Ele abstrai, inclusive, o gênero dos personagens. Os personagens são chamados de eu e você. Você não sabe se é um homem ou uma mulher, 2 homens, 2 mulheres. Não é definido em momento algum do filme. Todas as relações espaciais dentro do filme são abstraídas nesse sentido. Mas o que me interessa aqui é como, em determinado momento da história, ele simplesmente suspende esse movimento narrativo e coloca uma sequência de imagens como essa, que vai basicamente enumerando um plano atrás do outro, sem nenhuma relação de causalidade, sem nenhuma relação de necessidade de um ao outro. E assim como no Zorn's Lemma, ele mantém esse rigor, assim, ele é quase pedante nisso. É sempre o mesmo enquadramento, é sempre a mesma duração aproximada. É como se ele colocasse a arbitrariedade dessa enumeração nesse quadro, para sugerir uma clareza. Eu vou passar só o segundo trecho e, infelizmente, não tem legenda, mas o que importa é vocês perceberem uma coisa que eu vou falar depois.
assim como no Zorn's Lemma, a arbitrariedade extrema na sucessão dessas imagens que ele descreve. Vocês devem ter percebido que ele fixa um pouco a descrição das cenas, né? Todas elas começam com bedroom, lovemaking e depois alguma coisa que é vista através da janela. Então, você tem um casal na cama e através da janela alguma coisa é vista. Então, cada plano, cada imagem que ele descreve é uma coisa completamente diferente que é vista pela janela. Às vezes é um casal em roupas de festa, às vezes são hienas disputando uma carcaça, os anéis de Saturno. Nenhuma relação direta, como eu disse, nenhuma relação de necessidade de uma imagem a outra. E ele insiste nisso por vários minutos. O filme, como eu falei, suspende a narrativa, suspende o que parecia uma cadeia de causa e efeito, para simplesmente, ele quase se entrega ao prazer de de explorar essa arbitrariedade, o fato de que você vai imaginar minimamente alguma dessas imagens só porque ele colocou ali. E, de novo, né, eu estou insistindo nisso, a forma da apresentação é extremamente regular. A forma da apresentação não muda. O deslocamento da narrativa, da relação de causa e efeito para o modo da enumeração, os dois estão exatamente sob o mesmo princípio de apresentação, mesmo enquadramento, mesmo tempo, mesmo ritmo. E, como eu disse, o inventário que ele vai delineando com isso é ao mesmo tempo extremamente arbitrário e é quase como o prazer de criar um inventário que poderia parar quando ele quisesse, né? Ele poderia continuar isso indefinidamente. E eu acho também significativo que ele insere essa lógica do inventário justamente no momento de êxtase da narrativa, né? A suspensão temporal acontece justamente nesse trecho. E um ponto que tem em comum entre o Zorn's Lemma e o Poetic Justice, nesse sentido, é o problema da descrição do infinito, né? A ideia de que, quando ele tinha um inventário manejável, uma série de poucos elementos, de poucas operações, era possível dar conta daquilo, em princípio, ainda que ele não quisesse. Uma vez que ele tem o alfabeto, ele pode esgotar as palavras de uma cidade, ele pode esgotar as palavras de um dicionário. Mas o que fazer quando você não tem esses critérios? Que tipo de princípio vai dar a noção de completude a esse inventário? E no Zorn's Lemma, o processo do filme é, como eu disse, a substituição de um inventário por outro, ou seja, você vai aos poucos percebendo que você está passando de um domínio a outro. No Poetic Justice, é quase uma irrupção no meio do filme de uma dessas modalidades. Imagino que vocês conheçam o conto O Aleph, do Jorge Luis Borges, que é um conto que coloca esse problema de maneira muito clara e muito intensa. Borges foi uma das principais influências do Frampton. Eu vou falar dele daqui a pouco de novo. E, para quem não conhece, o conto O Aleph narra a história de um personagem que encontra num porão em Buenos Aires uma pequena esfera de vidro, de cristal, na qual, ao olhar essa esfera, ele consegue ver ali dentro, de uma só vez, todo o universo. Ele vê tudo ao mesmo tempo, ao olhar para essa pequena esfera. E tem um parágrafo famoso do conto em que ele descreve para o leitor o que ele está vendo. Como descrever isso? Não só porque ele está vendo tudo, mas que ele está vendo tudo ao mesmo tempo. A escrita não é simultânea, a escrita não é absoluta, total. Então ele precisa descrever uma coisa de cada vez. Ele precisa selecionar o que ele vai descrever. Eu acho que é um problema análogo que o Frampton encontra. Esse é um trecho do parágrafo do Aleph, para quem não conhece. E, enfim, ele descreve que ele viu a aurora e a tarde, as multidões da América, uma teia de aranha no centro de uma pirâmide, cachos de uva, um globo terrestre, sobreviventes de uma batalha, e aí ele tem que usar aquelas variações do etc. Né? Ele fica muito mais tempo do que isso descrevendo. E reparem que algo do que o Frampton procura está nisso daqui também, que é a busca na variedade. O que sugere que ele está realmente tentando descrever o infinito. Uma variedade de coisas, é como se houvessem tantas categorias, tantos elementos, tantos tipos de modos de organização do que está ali, que a gente nem fosse capaz de conceber e organizar. Então ele precisa sugerir essa ideia de que a ordem ali é mais complexa do que, vamos dizer, as ordens artificiais, como as ordens dos primeiros filmes do Frampton. Isso é uma estratégia, aliás, que o Borges usa em outros textos, não apenas nesse conto. Isso é um trecho de um ensaio dele sobre Nathaniel Hawthorne, em que, para descrever um conto do Hawthorne, ele usa a mesma lógica. É um conto do Hawthorne sobre um grupo de homens que
decide se reunir numa planície, eu acho, e destruir todos os objetos. Eles querem destruir todos os artefatos do homem. E aí o Borges, é claro, vai enumerar tudo, entre aspas, que eles destroem. Todas as medalhas, todas as orgias, todos os títulos de nobreza, todos os brasões. Ele vai passando de uma categoria a outra, de um elemento a outro. E, de novo, como o Frampton, ele reconhece que ele tem uma limitação, que ele não pode, de fato, dar conta dessa totalidade, mas, assim como o Frampton, ele recorre a essa regularidade, ele recorre a essa variedade, como se essa fosse a maneira que eles encontraram de, se por um lado a sua imaginação como leitor, como espectador, vai ter que completar com o etc. dessa formulação, por outro lado, é como se ele não quisesse deixar de ter o prazer de fazer esse esforço, né? de dar essa, de fazer essa enumeração. Ele reconhece o limite da descrição, mas também o prazer dessa tentativa, né? A tentativa, ainda que ela é fadada ao fracasso, ela é feita. Isso está, eu acho, nesses dois filmes do Frampton, além do Borges. Só, enfim, resumindo algumas dessas questões que eu falei, né? O inventário como um acúmulo organizado de coisas, a escolha, essa seria a característica do cinema estrutural, né? Selecionar poucos elementos, poucas categorias, e, no caso desses últimos filmes dele, buscar a complexidade nisso, né? Tentar sugerir como fazer para que esse inventário, uma coisa extremamente artificial, possa sugerir algo muito maior do que aquilo, possa parecer que é um microcosmo de algo muito mais amplo. Eu não sei, eu acho que não vai dar tempo de eu falar das questões dele sobre fotografia, então eu vou passar direto para a retomada dele dos filmes dos Lumière. Eu vou tentar resumir um pouco a questão dele sobre fotografia. O último filme que eu mostrei, Poetic Justice, é um filme de 72, como eu falei, e entre 72 e 78 ele publica uma série de textos sobre fotógrafos. O Frampton foi um fotógrafo, como eu falei, e como é muito comum em artistas, enfim, sobretudo mais experimentais, ele quase sempre usava a ocasião de falar de outro artista para falar de si mesmo. Ele tomava as fotografias de um fotógrafo importante para imaginar os filmes que ele gostaria de fazer. Então ele praticamente sempre fazia isso. Era uma regra para ele. E tem dois comentários que ele faz. Tem um comentário, aliás, que ele faz sobre dois fotógrafos americanos famosos, importantes, que influenciaram muito ele, que são o Paul Strand e o Edward Weston. Eu vou mostrar só algumas fotografias dele para vocês terem uma noção do que ele fala. Cada um desses textos, né, o texto sobre Paul Strand foi escrito em 72, o texto sobre Edward Weston foi escrito em 78, e nos dois casos, a ocasião que levou ele a escrever o texto foi uma exposição desses fotógrafos, né, uma exibição com praticamente toda a obra deles, organizada. E nos dois casos ele comenta uma mesma coisa. Ele diz o seguinte: tem uma profusão imensa de coisas sendo fotografadas nessas duas exposições, mas todas elas se adequam aos gêneros mais tradicionais possíveis da pintura. Retrato, paisagem, natureza morta, nu, abstração. Você tem um conjunto muito reduzido de gêneros e, por mais que esses fotógrafos fotografem coisas diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, é como se eles sempre estivessem retornando essas mesmas poucas categorias. Essas categorias são quase que... mesmo que inconscientemente eles acabam retornando a elas. E, além disso, ele fala de outra coisa que eu vou mencionar mais em relação ao Edward Weston, que é o seguinte... Não, desculpa, em relação ao Paul Strand. Nenhum deles se interessa pela fotografia como registro do fugidio, do efêmero. Pelo contrário, eles parecem enfatizar... Eu vou colocar a foto do Weston, que eu acho que é muito mais intenso nisso. É quase como se eles estivessem procurando o que é fixo, o que é estável. Né? Reparem que na foto da esquerda, o espaço, o ambiente em que a mulher está, ele é meio anônimo, você não sabe exatamente, não tem muitas referências de lugar, de época. E na segunda você praticamente não tem referência de lugar. Você está vendo um Nautilus, se não me engano, numa fotografia. Que espaço é esse? Qual o tamanho? Qual a noção de escala? Ele abole todo o contexto, que não o contexto da fotografia, nessa imagem. Agora imagine uma exposição repleta de imagens desse tipo, em que todas as coisas possíveis de serem fotografadas
são fotografadas com essa tendência. O único contexto delas é o contexto da exposição. E a exposição, com centenas de fotografias, por sua vez, é organizada em poucos gêneros, em poucas categorias. Ele fala dos dois, do Weston e do Strand, que, seguindo esse princípio, é como se o objetivo do fotógrafo fosse registrar todo o mundo visível. Mas, para fazer isso, ele precisa dessas categorias básicas. Ele precisa dessa estratégia de isolar as coisas, justamente para categorizar elas, para buscar o que é mais elementar nelas. E um outro detalhe que ele fala do Paul Strand, isso é importante pelo que eu vou falar logo em seguida, ele fala que, visitando a exposição do Paul Strand, é como se ele estivesse vendo a pirâmide de um faraó. O que é a pirâmide? A pirâmide é um túmulo que tem uma forma muito rigorosa geometricamente, né? E o que tem na pirâmide, além do faraó que vai ser enterrado? Você tem objetos, você tem ícones, você tem coisas que vão supostamente acompanhá-lo na eternidade. Então ele diz que, visitando a exposição do Edward Weston, o que ele vê é como se fosse o conjunto de ícones que o Weston gostaria que acompanhasse ele na vida, né? Como se o Weston tivesse passado a vida coletando essas coisas de maneira extremamente organizada, extremamente regular, unicamente para ter essa organização no final. Isso é importante quando ele falar do inventário como um modelo da consciência. Enfim, para chegar finalmente na questão dos Lumière, agora que está acabando. Bem, eu mencionei alguns aspectos relacionados a essa ideia do inventário, né, da coleção, do catálogo, no decorrer da obra dele. E nos últimos anos da vida, o grande projeto dele, o projeto sob o qual ele coordenava praticamente tudo que ele fazia, era um projeto chamado Magellan. E é uma espécie de quase um ponto de chegada, ou de convergência de todas essas questões que eu falei aqui. Magellan é um nome em inglês para Magalhães, né? Ferdinand Magellan é o Fernão de Magalhães, que foi o primeiro, que foi responsável pela expedição que levou a primeira circunnavegação do globo. Ele mesmo não chegou a fazer isso, ele morreu antes, mas ele, enfim, comandou a exposição no início. E o que seria esse projeto do Frampton? Era um conjunto de filmes. E era um conjunto de filmes que seria organizado não num alfabeto, como os Honors Lehmann, mas num calendário. Ele queria fazer um calendário de filmes, ou seja, um ciclo de filmes que pudesse ser visto no decorrer de um ano. E assim como nos Honors Lehmann ele parecia buscar toda aquela variedade de imagens, assim como no Poetic Justice ele vai enumerando uma variedade imensa de coisas vistas na janela, assim como ele aponta nos textos de fotografia que uma exposição é justamente essa variedade que se destaca, no Magellan ele também queria isso. Ele queria ter uma variedade tão grande de filmes que a coisa parecesse uma enciclopédia. E ele fala, esse conjunto de filmes deve ter partes tão diferentes entre si, que é como se atravessar esse ano seria como fazer uma viagem pelo mundo, né? Toda a variedade que existe no mundo estaria, de alguma forma, nesse ciclo de filmes. E, ao mesmo tempo, a variedade do mundo ele gostaria que estivesse na própria história do cinema, ou seja, a variedade de formas, de temas, toda a iconografia e todos os estilos que já existem na história do cinema, ele gostaria que estivessem, de certa forma, absorvidos nesse projeto. Como se, além de uma jornada pelo mundo, fosse uma jornada pelas formas do cinema. E, para completar, ele diz que essa obra deveria ser vista como um modelo para a consciência dele. Ele falou da exposição do Weston como um túmulo de um faraó. Aqui ele diz que o Magellan deve tocar em número suficiente de regiões para traçar uma caricatura da minha própria vida afetiva. Então é um impulso semelhante que ele reconhece nisso. E como entra os Lumière nessa questão? Os Lumière entram mais diretamente pela lógica das vistas. O filme que nós passamos aqui antes, o Straits of Magellan, seria uma parte desse projeto. Cada uma das vistas que foram exibidas na sessão das 5 horas seria apresentada em um dia do calendário. Ele não planejou que as pessoas vissem um filme como nós vimos aqui, 50 vistas de uma só vez. A ideia dele é que cada uma das vistas, né, filmes de um plano, de 1 minuto, fossem dispostas regularmente no calendário. Cada dia teria exatamente uma vista dessas. Alguns dias, é claro, teriam vários outros filmes além delas, mas esse seria o ponto mínimo de cada dia. O mínimo que se teria para ver a cada dia desse calendário seria uma dessas vistas.
E a lógica disso era totalmente inspirada pelos irmãos Lumière. Seriam 360 fragmentos, 240 deles não manipulados, ou seja, ele mostraria exatamente como eles saíram da câmera, sem corte, sem qualquer tipo de manipulação, e 120 deles teriam manipulações. Para quem viu o filme deve ter reparado que alguns deles têm uns truques de montagem, algumas coisas desse tipo. Então é porque ele tinha essa divisão interna dos fragmentos. E ele vai falar que o catálogo dos irmãos Lumière para ele era um mapa das preocupações e atitudes que mais tarde seriam típicas do cinema. Isso é algo que ele vai falar em algumas entrevistas. Ele vai dizer que quando ele vê os filmes de Lumière, é como se ele estivesse vendo em germe, no início de uma arte, tudo que essa arte poderia ser. Isso tem muito a ver com a lógica dessa mostra, né, do Lumière cineasta, que é pegar várias vertentes que podem ser identificadas no cinema de Lumière e ver como elas foram tratadas, retrabalhadas, desenvolvidas no decorrer dos anos. Não quer dizer que elas estavam exatamente já prontas e perfeitas no início, mas que algo já tinha sido sugerido, algum desses caminhos já tinham sido esboçados pelos Lumière. Então os Lumière tinham, entre outras coisas, as primeiras comédias, os primeiros filmes de viagem, as primeiras experimentações com movimentação da câmera, né, as primeiras atualidades, filmes mais de documentação de eventos importantes, as primeiras tentativas de registrar as várias culturas ao redor do mundo. E isso acaba sendo um caso interessante para alguém como Frampton, que esteve ligado ao cinema estrutural, porque os Lumière se tornam um caso muito conveniente, né? Ou seja, a produção dos Lumière se torna uma coleção de possibilidades bastante elementares de forma de cinema, como eles queriam, e ao mesmo tempo coincide de estarem justamente na origem da arte, da origem histórica da arte. Isso não. Só para encerrar aqui. Ele fala, uma coisa importante que ele diz o seguinte, ele não acha, eu acho que talvez poucos achariam, que os Lumière fizeram isso, buscaram essa variedade, construíram um catálogo com o mesmo tipo de consciência que ele tem. O Frampton, afinal, trabalha com mais de 50 anos de história do cinema nas costas dele, né? Ele viu tudo isso passar. Os Lumière não tinham, por isso a invenção deles não tinha futuro, não tinha sequer um passado. E ele diz que esse projeto é justamente tentar fazer conscientemente o que os Lumière fizeram inconscientemente. Ou seja, ele vai tentar organizar isso, ele vai tentar, como sempre, ser sistemático nessas questões. Então, para quem viu o Straits of Magellan antes, as vistas do Lumière não tinha como fazer referência a outros estilos de cinema, porque não existiam outros estilos. No caso do Frampton, isso é possível, então ele vai fazer. Então, as vistas dele vão muitas vezes fazer referência a outros filmes de outros cineastas, de outras épocas. Ele vai retomar trechos de filmes dele. A imagem da fogueira que nós vimos no Zorn's Lemma, ela entra como uma das vistas, um filme a ser visto num dia isolado no Magellan. E ele considera que esse esforço seria, ao mesmo tempo, uma homenagem ao primeiro cinema, né, uma tentativa de retomar, de mostrar que há algo ali a ser utilizado em todas as épocas. E, né, existe uma fertilidade, uma variedade ali. Mais uma vez, uma enciclopédia, um catálogo, um inventário do cinema, mas também de objetos do mundo, de aparências do mundo, de modos perceptivos, tipos de percepção criados por esses filmes. E eu queria só encerrar com um trecho de outro conto do Borges, que eu acho que, não sei se é um epílogo, mas enfim, eu acho que é quase um comentário a esse sonho do inventário total do Frampton. É um conto chamado Tlon Uqbar Orbis Tertius. Fazia 2 anos que eu descobrira num tomo de certa enciclopédia pirática, uma sumária descrição de um falso país. Agora me proporcionava o acaso algo mais precioso e mais árduo. Agora tinha nas mãos um vasto fragmento metódico da história total de um planeta desconhecido, com suas arquiteturas e seus naipes, com o pavor de suas mitologias e o rumor de suas línguas, com seus imperadores e seus mares, com seus minerais e seus pássaros e seus peixes, com sua álgebra e seu fogo, com sua controvérsia teológica e metafísica. Tudo isso articulado, coerente, sem visível propósito doutrinal ou tom paródico. E aí, mais ao final do conto, ele continua.
Como não se submeter a Tlon, a minuciosa e vasta evidência de um planeta ordenado? Inútil responder que a realidade também está ordenada. Quem sabe o esteja, mas conforme leis divinas, traduzo, leis desumanas, que nunca percebemos completamente. Tlon será um labirinto, mas um labirinto urdido por homens, um labirinto destinado a ser decifrado pelos homens. Eu acho que por trás de várias dessas investigações do Frampton, várias dessas questões, algumas eu acabei não tendo tempo de falar aqui, mas enfim, eu acho que é um pouco disso que emoldura o que parece mover o projeto dele. E basicamente isso. Obrigado. Obrigado, Lucas. Vou abrir aqui agora para as perguntas. Alguém teria alguma pergunta para o Lucas? Não? Boa noite. Na verdade, eu queria só comentar um pouco o contexto. Acho que é importante também trazer o que estava acontecendo nas outras artes nessa época, né? Os anos 60, a cibernética e esses outros movimentos de usar o computador na arte de modo a produzir objetos um pouco autônomos, assim, né? Que tivessem dentro desse princípio da linguagem, né? da matéria, não de um conteúdo externo, mas a própria natureza da linguagem, né? Enfim, não sei se isso pode trazer algum elemento para a discussão, mas não tem nenhuma pergunta. Desculpa, qual é o seu nome? Amer. Amer. Excelente pergunta, na verdade. O Frampton, para falar um pouco do contexto dos anos 60 e depois da questão dos computadores, o Frampton ele foi muito próximo de outros artistas muito importantes, né? Para começar, ele foi um estudante informal do Ezra Pound, enquanto o Ezra Pound estava internado no hospital. E ele foi colega de escola do Carl Andre, que é um escultor bastante renomado, e do Frank Stella, também um pintor bastante conhecido, que são dois nomes bem representativos do minimalismo na pintura e na escultura. Então ele esteve muito próximo dessas discussões, né? Ele tem inclusive um livro de diálogos com Carl Andre, que é uma série de discussões sobre várias artes, não só sobre cinema e escultura. Frampton era alguém muito culto, ele conhecia praticamente tudo. É difícil achar uma área que ele não dominasse. E a questão do computador, no fim da vida, ele estava quase inteiramente dedicado a desenvolver computadores. Como eu falei, ele foi professor na Universidade de SUNY, em Buffalo, Universidade Estadual em Buffalo, e ele insistia que ele e os alunos deveriam, eles mesmos, construir os computadores. Eles tinham que desenvolver todo o esquema, soldar as placas e tudo mais, porque eles iam usar isso para criar imagens, e eles tinham que saber como funcionava. Assim como ele era muito atento à questão da materialidade no cinema, ele achava que para desenvolver um pensamento, uma arte que utiliza os computadores, isso deveria... os artistas, os envolvidos, deveriam passar por isso. Infelizmente, ele morreu prematuramente, ele morreu com 48 anos, não desenvolveu muito nessa área, ele fez um único filme que usa imagem de computador, que é o último filme dele, chamado Gloria. Mas ele esteve muito envolvido com isso, era bastante interessado. Eu sei que ele e outros cineastas e autores que trabalhavam por lá discutiam muito essa questão. Tem o sujeito que chamou o Frampton para essa universidade, o Gerald O'Grady, ele diz que eles estavam sempre lendo sobre linguística, sobre cibernética, mas, enfim, tanto o Frampton como o Paul Sherridge, que foi outro cineasta experimental que trabalhou lá, morreram cedo demais e acabaram não... Isso acabou não gerando novas obras no caso deles, mas eles certamente estavam muito atentos a isso. Então, toda essa questão do computador e da cibernética. Mais alguém? Só um minuto. Tem ela, depois eu vou pro Aaron. Oi, boa noite. Você conhece uma artista que chama Mabi Betônico? Não conheço. Mineira? Mineira? Talvez te interesse em algum momento, porque ela vive lá e ela estudou em Londres também. E ela, dentro das artes plásticas, tem
muito dessa discussão de outras formas, mas ela é uma artista que dialoga, o trabalho dela dialoga com o dele. Assim, ela criou o Museu. Se vocês olharem pela internet, é um museu virtual onde tem vários museus e vários inventários, e tem um personagem que é o colecionador. Acho que essa vontade do pensamento de dar conta de toda a realidade teve presente em várias artes, né? E nas artes plásticas o trabalho dela é bem próximo, assim, dessa vontade, ainda que não a forma sistemática não esteja ali, mas tem um impulso, assim, é bem bacana. Mas se você conhecesse, acho que daria para estabelecer outras relações. Eu não conheço, obrigado. Depois você me passa o nome depois para eu anotar? Tamelgam, que quer fazer pergunta primeiro? Ok, então eu vou. O Frampton foi escritor brilhante, teorista brilhante. Eu não conheço, mas não conheço nenhum texto dele especificamente sobre os Lumière. E gostaria de saber se ele, de fato, escreveu a respeito dos trabalhos dos irmãos, e caso sim, em quais contextos e com quais abordagens. Que eu saiba, ele não tem um único texto sobre os Lumière. Ele tem menções em textos muito dispersos, geralmente, muitas vezes em entrevistas, e quase sempre na época em que ele estava organizando o projeto Magellan. E parece que ele não sei se ele descobriu o cinema dos Lumière nesse momento. Teve toda uma redescoberta dos Lumière no meados dos anos 70, no primeiro cinema, na verdade, né? Teve vários acontecimentos importantes nisso. E não, que eu saiba, ele não tem um único texto sobre os Lumière. Talvez tenha uma aula, uma fala, alguma coisa registrada, mas eu realmente não conheço. O que eu tenho, como eu disse, são trechos muito dispersos, momentos de entrevistas em que ele menciona. Geralmente, quando ele tenta justificar ou falar da origem desse projeto Magellan, ele acaba mencionando os Lumière. Se posso. Eu sei que Vertov também foi uma grande influência para ele em relação ao projeto Magellan, e gostaria de saber se você sabe de alguma conexão ou alguma relação que ele fez entre os Lumière e Vertov, ou como ele entendeu esta relação. Eu sei de algumas relações do Vertov com o Frampton. Ele fez alguns filmes de homenagem ao Vertov. Um dos subciclos do Magellan é o ciclo das estações. Um dos filmes chamado Winter Solstice é uma homenagem ao Vertov. É um filme feito numa uma usina de coisa de ferro fundido, assim. Esse filme é claramente uma homenagem ao Vertov. Ele mesmo diz isso. Ele sempre se interessou muito pela ideia de intervalo, que é um termo do pensamento tanto do Eisenstein como do Vertov, que ele considerava inclusive fundamental no Magellan, que era algo que ele achava que a montagem não tinha desenvolvido como deveria. Mas, de cabeça, sim, eu lembro de uma relação, não tanto com o Vertov, mas aos soviéticos como um todo. Ele fala numa dessas entrevistas que algo que sempre marcou muito ele em relação aos Lumière é o fato de não ter montagem. É o fato de que, como eles encontraram formas tão simples, tão econômicas, sem ter uma montagem, com a câmera no seu uso mais simples, mais quase inocente. E ele diz que ele, vindo de uma tradição de cinema de vanguarda, ele sempre tendeu a ver as coisas pela via dos soviéticos, né, dizendo que o cinema praticamente começa com a montagem. O cinema sem montagem não interessa. E ele disse que uma das coisas que ele teve que resistir que ele tinha que resistir nesse projeto Magellan, era justamente tentar organizar excessivamente esses fragmentos. Ele achava que para manter algo do frescor dos Lumière, ele tinha que evitar, vamos dizer, a herança do Eisenstein, do Vertov, etc. Mas eu não sei muito mais do que isso, dessa relação.
Boa noite. Quando você passou o primeiro vídeo do corredor, me veio uma imagem daquelas vinhetas que existiam na MTV. Quase fiquei esperando aparecer o M no final. E aí eu fiquei pensando, se esse cinema experimental, estrutural, se isso de certa forma foi incorporado de certa forma na cultura popular, ou não? Você acha que ficou apartado? Não sei. Pode dizer que teve alguma abrangência, se foi incorporado de certa forma. Bem, cinema experimental como um todo, eu acho que sim, sem dúvida. Eu não sei quanto ao cinema estrutural. Me parece que o cinema estrutural tende a ser tende quase que jogar contra isso, né? Os filmes não ajudam nessa... mas mesmo os efeitos que eles criam, puramente visuais, eu acho que tendem a ser dependem de você estar muito tempo vendo filme, às vezes. Dificulta você destacar, tirar uma coisa, um detalhe ali e colocar em outro momento. Um cineasta que foi certamente o cineasta mais importante na formação do Frampton, e foi um nome muito importante na vanguarda americana, que é o Stan Brakhage. É um cineasta muito diferente do Frampton, mas foi um cineasta muito influente. E acho que volta e meia você percebe, você vê num cineasta, enfim, hollywoodiano, assim, um clipe, alguma coisa. Provavelmente aquilo é influência do Brakhage. Um filme, sei lá, os créditos iniciais do Seven, do David Fincher, é visivelmente influenciado pelo Brakhage. Eu conheço gente que diz que um filme como Árvore da Vida tem influências de Brakhage em alguns momentos. Enfim, cinema experimental como um todo eu acho que é mais simples. Essa pergunta ela fica um pouco mais difícil focando no cinema estrutural. Eu pelo menos eu não conheço tanto história de videoclipe, videoarte, então eu não poderia te dizer se teve tanta influência nessa parte, nesse lado, mas eu diria que, enfim, no caso do cinema estrutural, eu chutaria que é um pouco mais difícil do que outros gêneros, outras vertentes do cinema experimental. Perguntas? Mais alguém? Não? Vamos fechar, então. Então, obrigado pela presença. A mostra continua aqui em São Paulo até o dia 10 de fevereiro. Amanhã a gente vai ter a terceira aula do nosso curso com a professora Sônia Soundsen, do CAP, lá da Universidade de São Paulo, do professor de Artes Visuais da Universidade de São Paulo, às 19 horas aqui. E é isso. Obrigado pela presença.